eu tenho aqui, primeiro, a legislação. Então veja, a lei obriga a empresa a fornecer gratuitamente o EPI ao trabalhador. A lei obriga ainda que a empresa, ela treine esse trabalhador, ela informe. Então, se eu forneço o EPI, porque isso é um dispositivo legal, em condições que o trabalhador tem que usar, em perfeitas condições, né, e não pode ser dividido, o trabalhador ele vai ser orientado, ele vai ter que usar. E ainda, né, existe a questão da fiscalização. O Ministério do Trabalho, ele vai, através dos seus auditores fiscais, que fazem parte das delegacias regionais de trabalho, aqui a Delegacia Regional do Trabalho é lá na Agamenon Magalhães, né? Então cada estado tem a sua DRT. E existe também as delegacias nas cidades mais afastadas, as subdelegacias, vamos supor. Então, quando a legislação exige, a empresa fornece e treina o trabalhador, e a fiscalização, ela faz com que isso seja realmente praticado, o trabalhador ele tende a usar. Mas quando o trabalhador ele não usa, e mesmo assim ele se acidenta, o que é que pode acontecer com ele? Primeiro, dependendo do que caia na cabeça dele, se ele estiver sem capacete, infelizmente, já era. Não é? Pode ser um acidente fatal. Ele pode ficar incapacitado. Aí você deve estar perguntando, bom, mas isso é acidente de trabalho, mesmo ele não usando o capacete porque quis? A empresa não deu? E ele não usou por quê? Se ele não usou, ele estava sendo negligente, ou seja, ele negligenciou uma norma de segurança e ele também foi imprudente. Ele não respeitou os procedimentos. Então, mesmo ele sendo negligente ou imprudente, na Lei 8.213, que é a legislação acidentária, diz que isso é considerado acidente de trabalho. Ele vai ter todos os direitos, lógico, de um acidente de trabalho. Agora, se a empresa tem já a recomendação de segurança, né, a própria ordem de serviço, se já existe todo o histórico por trás disso aí, o trabalhador ele foi advertido verbalmente, ele foi advertido também através de memorandos, isso pode fazer com que a empresa se defenda e não seja atribuída a culpa a ela, para que ela pague uma indenização. Isso no âmbito da responsabilidade civil ou responsabilidade criminal. O acidente de trabalho vai existir, mas a empresa não vai ser condenada a pagar uma indenização que seria somada àquela que ele iria receber do INSS, porque isso pode acontecer. Então, nesses casos, algumas vezes, o trabalhador ele não tem direito a recorrer à justiça comum para que seja a empresa condenada a pagar, né, um adicional a mais. Vou voltar aqui para a série de slides e a gente vai começar a ver a questão da sistemática legal da política de segurança do trabalho e saúde ocupacional no Brasil, que ela obedece à hierarquia das leis. Então, primeiro, nós temos a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, né, no seu artigo 7º, ela garante aos trabalhadores urbanos, aqueles que trabalham na cidade, né, e aos trabalhadores rurais, condições de trabalho, condições dignas, de qualidade de vida no ambiente de trabalho. A gente vai ver isso já já. A Consolidação das Leis do Trabalho, né, a CLT, e a Portaria 3.214, que ela é de 1978, junho de 1978, e essa portaria ela criou as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras relativas à segurança e à medicina do trabalho. Hoje são 33 NRs. Quando essas normas foram criadas, né, através da Portaria 3.214, eram 28 normas regulamentadoras. A primeira tratava das disposições gerais, como ainda trata até hoje, e a última, a 28, penalidades e multas. Então, você deixando de cumprir com todas as normas, desculpem, vocês deixando de cumprir com todas as normas, a empresa ela pagaria uma multa como até hoje paga. Tá? Então, se não há extintor, se não há um trabalhador treinado, se não é fornecido EPI, a empresa ela pode pagar multa se for passiva de uma fiscalização e for percebido que existe uma irregularidade. Então vamos lá, como é que essa hierarquia ela acontece? A Constituição Federal de 1988, né, no seu artigo 7º, diz que são garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, então está aqui, ó, que visa a melhoria de sua condição social. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso aí não poderia ser colocado em prática se
nós não tivéssemos a legislação consolidada. Legislação consolidada é justamente a CLT. A CLT, ela, no seu capítulo número 5, ela trata só sobre segurança e medicina do trabalho. Então, existem os seus artigos também na CLT. Vamos supor, artigo 157 da CLT, o que é que diz? Cabe à empresa cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares relativas à segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados quanto às precauções a tomar a nível de evitar acidentes. E por aí vai dizendo quais são as atribuições. No artigo 158 do capítulo 5º da CLT, é atribuído ao empregado, não à empresa mais agora, né? A empresa é obrigada a cumprir e fazer cumprir, mas o empregado, ele é obrigado a colaborar com a empresa para a aplicação destas normas, né, ou do dispositivo legal, e também comunicar ao empregador qualquer irregularidade que faça por onde ele não usar o EPI. Mas, no artigo 158, existe um parágrafo único que diz que o empregado estará cometendo ato faltoso se ele não cumprir com as normas de segurança ou se ele se recusar a usar o EPI sem ter uma justificativa legal para isso, né? Se não tiver um atestado médico para não poder usar uma bota porque estava com a unha lá encravada, não poder colocar um capacete por algum problema na cabeça. Então isso só pode ser feito se ele estiver com um atestado médico autorizando, e muitas vezes ele não vai poder circular dentro da empresa. Então o trabalhador, ele pode ser passivo de punição sim, não é? Uma vez que existe essa hierarquia das leis. E quando o artigo 7º ele diz, né, que tem que ser reduzido, a gente começa a ver a questão o que é? Dos riscos e das condições de perigo. O que vem a ser, né, uma situação de risco? O que vem a ser uma situação de perigo? Risco é a probabilidade ou possibilidade de perda ou dano, tanto material como físico. E perigo é a situação de fato geradora de uma lesão física ou de um dano material. Então é preciso que vocês, né, entendam, como futuros técnicos de segurança do trabalho, que toda a nossa vida dentro da empresa, como profissional de segurança do trabalho, é a identificação de riscos, é a identificação da situação de perigo. Se eu não posso eliminar o perigo, eu pelo menos reduzo esse perigo à situação de risco. Por quê? No lugar de ter uma situação de fato, eu vou ter uma possibilidade de ocorrência. É isso que a gente faz. E se há uma possibilidade de ocorrência, a gente tem que controlar. Um risco, um exemplo que eu citei, não é? Hoje à tarde, vou citar o mesmo para vocês. Se a gente vai andando dentro de uma empresa, tem uma abertura no piso, e essa abertura ela está sinalizada, está com fita zebrada, está com um cavalete, impedindo o percurso ali, eu mostrei que ali existe uma situação que eu posso me acidentar. Então isso é uma possibilidade, é uma probabilidade. Mas o perigo é se eu tivesse a mesma abertura no piso, sem nenhuma proteção e sem algo que impeça a pessoa ter livre acesso. Se não tem um cavalete, se não tem uma sinalização. Então o acidente de fato irá ocorrer porque a situação de fato está ali. Não é? Como existem outras situações de perigo muito mais graves e muito mais complexas, que é preciso estudo, né, para que a gente possa aí tentar neutralizar ou tentar pelo menos, né, fazer com que se torne uma situação mais amena.